Começando aqui mais uma live. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Vocês que estão entrando, já podem me ajudando aí. Se tudo é bom. O Nen tá entrando aí. É da Coringa, Agrofloresta. Galera que vai entrando. Então hoje, quinta-feira, né? Simone tá aí. Hoje, quinta-feira, a gente tem mais uma entrevista do programa que a gente está fazendo, que é Agroflorestas Brasileiras, tá? A gente está trazendo experiências de sítios e fazendas e de pessoas também que estão trabalhando com sistemas agroflorestais, tá bom? Os entrevistados de hoje vai ser o Eduardo, né, da Terra Planta Orgânicos, tá? Eles aceitaram o convite e foi muito bom, porque eles têm uma experiência muito boa, principalmente com fruticultura orgânica de larga escala, tá? Acho que talvez se aumentar um pouquinho aí o áudio, dá certo. Então, estou esperando eles entrar aqui para poder convidar, tá? Deixa eu ver se eu falo aqui com ele rapidinho. Então, o pessoal lá da Terra Planta Orgânicos, eles estão tendo uma experiência bem interessante, principalmente com fruticultura, tá? Mas também eles trabalham com hortaliças no início do sistema. Acho que muitas das pessoas que estão trabalhando com agrofloresta, no início começa com hortaliças, porque roda mais rápido e dá uma viabilidade ao sistema, tá bom? Mas o foco deles mesmo é a fruticultura, tá? Então ele já está aqui. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer para convidar aqui. Pronto. Convidando aqui o Eduardo. Essa entrevista, para quem não puder acompanhar, vai ficar salva. A gente vai postar amanhã no IGTV, tá? E aí, Eduardo? Fala, Kaique. Boa noite, beleza? Então, como eu estava explicando pro pessoal, né? A entrevista de hoje vai ser a galera da Terra Planta Orgânicos, tá? O Eduardo que vai estar à frente aí dessas informações que a gente vai estar trocando. A gente vai fazer algumas perguntas, né? Eu já anotei aqui um cronograma que a gente vai fazer, tá? E aí no final a gente vai separar aí 20 ou 15 minutinhos para responder algumas perguntas que vocês tenham. E aí quem tiver pergunta para fazer, pode fazer nesse símbolozinho aí de pergunta embaixo. E aí os comentários vão rodando e eu não vou conseguir talvez anotar a pergunta, tá? Então, eu sou Alexandre Kaique, né? Sou idealizador da Ecoaça Entropia. E aí a gente acha que pode começar para a gente poder aproveitar bastante o tempo, né, Eduardo? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Tá dando um pequeno delayzinho, eu acho, mas tá beleza, tô ouvindo beleza. Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer mesmo assim, antes de entender quem é a Terra Planta, né, é entender quem é o Eduardo. Joia. Beleza, boa noite para todo mundo então. Obrigado, Kaique, pelo convite. Bom, antes de eu falar da Terra Planta, então falar de mim um pouquinho. Eu sou designer gráfico, a minha formação é como designer gráfico, depois eu fiz pós em gestão estratégica de design. Trabalhei durante 10 anos em agência de marketing, publicidade, propaganda, embalagem. Criava logomarca, criava material de divulgação e marketing, né? E depois trabalhei durante 9 anos numa editora de livros didáticos. Eu fazia toda a parte de edição junto com os autores da parte de infografia dos livros didáticos. Editora Abril, Saraiva, Atual, FTD, as editoras que fazem os livros das escolas PNLD do Brasil, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Bom, e a minha esposa que começou o trabalho com os orgânicos, né? E isso fez com que a gente criasse um certo gosto pelo trabalho com material didático, né? Aí daí vem os cursos, né? A questão dos cursos, por isso que a gente começou com os cursos, porque a gente tem essa facilidade em desenvolver o material, em pensar na metodologia. Então, mas aí já entra falando da Terra Planta. Você queria saber quem era eu, né? Eu sou esse cara aí. Mas aí é um resumozinho básico mesmo para a galera entender quem é que a gente está entrevistando. Tá. E aí, interessante agora é falar
como surgiu a Terra Planta Orgânica, né? Como é que surgiu todo esse movimento? Como é que vocês começaram o sítio? O que é que vocês tinham pensado para ele inicialmente, né? Tá. Bom, eu já estou com a minha esposa há 20 anos, desde 2000 que a gente está junto, eu e a Gabi. Então eu peguei toda a história dela, assim, das transições da fazenda, né? O que acontece? Os bisavós dela vieram da Itália em 1914 para o Brasil durante a Primeira Guerra, né? E aí eles foram comprando, eles faziam uma parte de transporte, de revenda de grãos no Porto de Santos. Começaram no Porto de Santos, né? Então ele comprava grão e revendia isso para a Europa. E com essa venda de grãos eles começaram a monetizar, né? Criar uma certa renda e começaram a comprar as terras aqui no Paraná, que naquela época a terra roxa era muito barata. Como eles estavam colonizando aqui o Paraná, principalmente a região de Londrina, Paranavaí, Arapongas, onde a gente está hoje do lado, ele começou a comprar essas terras e depois, em 1950, eles começaram a produzir café. Até 1975, quando veio a geada negra e acabou com todo o cafezal. Depois de lá para cá, eles começaram a trabalhar com gado, né? Quando a geada acabou com o café. Do gado passaram para a soja e da soja agora a gente vem assumindo com orgânico. Eu até dei uma palestra em novembro, quando o Ernest estava aqui, o Ernest veio dar um curso aqui em novembro, onde eu contei essa história das transições, que a gente fez uma pesquisa muito legal para entender certinho essa árvore genealógica, da onde que veio, né, essa estrutura da família da minha esposa. E aí eu consegui entender, a gente conseguiu perceber que toda mudança de gestão, né, familiar, que a gente está fazendo parte de uma sucessão familiar aqui, no cuidado com a fazenda, em toda mudança de sucessão, do bisavô para o avô, do avô para o pai, do pai para ela, houve uma mudança também no tipo de negócio que estava sendo produzido, no tipo de agricultura, né? Então, quando era o bisavô, era café, quando passou para o avô, foi para pecuária, quando passou para o pai, foi para grão, e agora passando para a gente está retomando com agrofloresta. Então, foi um trabalho interessante que a gente fez de pesquisa para entender que cada vez que muda a pessoa que está cuidando da terra, ela leva junto com ela um pouquinho do que ela gosta de fazer, né? Então, a gente está bem nessa transição, Kaique. A gente está começando a cuidar da terra. De 2014 para cá, a minha esposa começou a cuidar daqui da fazenda. E a gente está nessa transição agora dos grãos, da monocultura, do agronegócio, para a agrofloresta. A minha esposa ela é bióloga e ela é mestre em botânica. E isso fez com que ela quisesse continuar cuidando da fazenda de uma forma diferente, porque ela não concorda com a monocultura, com o uso do veneno, com tudo isso que a gente sabe, todo esse pacote que a Revolução Verde vende para quem quer trabalhar com a larga escala, né? Então é isso, a gente está nesse ponto agora, na transição. Interessante, porque também faz esse histórico de uso da área, que é importante para quem quer trabalhar nessa transição agroecológica orgânica, você entender como a área foi usada durante os anos, né? Para você sempre fazer a melhor intervenção possível. Quando vocês então vocês começaram em 2014. Isso. Quando vocês começaram, já foi com sistemas agroflorestais ou tinha um viés mais orgânico e depois começaram a fazer a transição? Vocês fizeram algum curso em agrofloresta? Como é que aconteceu? Tá, em 2014, quando minha esposa começou, ela começou com olericultura, né? Plantio de hortaliças. E a gente participava de feiras na região de Londrina, a gente começou uma feira lá, Feira Orgânica de Londrina, e a gente trabalhava com a venda desses produtos lá. Era a produção orgânica tradicional que a gente fala, que é a substituição de insumo, né? A gente hoje, trabalhando com agrofloresta, a gente costuma dizer que a produção orgânica ela é o primeiro degrau da escada, né? Então foi isso, a gente pôde sentir durante 2 anos, de 2014 até 2016, todos os desafios que a agricultura orgânica ela traz, né? Porque a gente ainda mantém todos os mesmos problemas que a gente tinha com a agricultura convencional, a gente continua tendo com a produção orgânica, porque ela não é saudável, né? Ela não está restaurando, regenerando o meio ambiente, né? Então você acaba tendo que lutar com as pragas. Ela virou meio que um modelo insumista, né? Então uma parte da agricultura orgânica hoje é muito insumista ainda, é uma substituição de insumos de fato. Sim. E aí, em 2016, a gente já estava quase desistindo da profissão, porque eu ia muito bem lá na editora onde eu trabalhava, e aqui as coisas não iam tão bem, porque a gente não conseguia nem saber produzir direito os alimentos, então era bem complicado.
Aí a gente tinha visto o vídeo Life in Syntropy, Vida em Entropia, no YouTube, né? Que é aquele vídeo que mostra a produção do Ernest, do Pedro Paulo Diniz e do João. Sim, sim. E aí eu Feito pra falei, Copa pô, 21. exato. E aí eu falei, meu, vamos fazer um curso lá em Brasília, ver o que a gente consegue fazer com essa tal de agrofloresta. Imaginando que a gente fosse buscar algo a mais para acrescentar na nossa agricultura orgânica. Eu fui junto com um amigo meu, com o Demetrios, e chegando lá a gente ficou encantado, mexeu com a nossa cabeça como um furacão, que é o que acontece quando as pessoas conhecem a agrofloresta. E voltando no avião eu já estava 9 anos nessa editora, e eu trabalhava meio período na editora e meio período aqui com a Gabi. Eu ajudava ela nos organismos, não estava mais o período integral lá. Voltando de lá no avião, eu e o Demetrios chorando, ele também é designer gráfico, a gente voltou chorando no avião e falou, meu, o que a gente vai fazer da nossa vida agora? Porque a gente descobriu a verdade, né? A gente descobriu para que a gente está aqui, como é que funcionam todas as relações, o que é ser humano, né? O João deu realmente um pé na bunda e um tapa na nossa cara, e a gente voltou para cá, ele tem essa pegada e essa capacidade, né? E aí, voltando de lá para cá, 2 dias depois, eu tive uma conversa com o meu sogro, né, que ele é o dono da fazenda, e falei, ó, a gente descobriu uma coisa que não dá pra gente fugir agora, eu vou ter que pedir as contas, né. E uma semana depois eu estava pedindo as contas do meu trabalho, 14 dias depois de voltar do João, que foi o tempo que a gente conseguiu correr atrás de muda de eucalipto, de muda de fruta, de muda de tudo que a gente precisava, porque a gente estava acostumado só no sistema da olivicultura, e a agrofloresta abrange muito mais do que isso. Então a gente fazia as coletas na cidade, de semente, de tudo que a gente precisava. 2 semanas depois a gente iniciou nosso primeiro canteiro aqui na Terra Planta. Foi uma coisa coletiva, porque eu cheguei com essa ideia, eu falei, eu não posso guardar isso só para mim, de alguma forma eu tenho que dividir isso com alguém. A gente criou um grupo no WhatsApp que chamava Mutirão Pé Vermelho, porque aqui a nossa terra ela é bem argilosa, bem roxa, então a gente é apelidado de Pé Vermelho aqui, né? E eu falei, pessoal, tem uma novidade para contar para vocês, vamos montar um canteiro aqui que eu quero passar o conhecimento que aprendi no Sítio Semente. E esse grupo a gente montou com alguns amigos nossos, que são agrônomos, e hoje todo mundo que estava nesse grupo, nesse primeiro plantio, que a gente chama de plantio da mudança, que foi em 2016, as pessoas que estavam ali com a gente hoje, os 3 agrônomos que estavam lá, hoje eles estão trabalhando na Emater, os 3 na frente da agrofloresta, né? Então foi muito legal, porque a gente conseguiu converter muita gente aqui que trabalhava com orgânico para agrofloresta, praticamente todos os produtores. Bom, de lá para cá, Kaique, a gente já fez aí, só no Sítio Semente a gente já foi para lá 5 vezes, o João já veio para cá 2, o Namastê veio para cá 2, o Ernest ano passado, a Nath, o Kobe, que é da parte de permacultura, bioconstrução. Então a gente veio trazendo essas pessoas para cá. Ao invés da gente pagar e ir para lá, a gente foi trazendo essas pessoas para cá para poder disponibilizar isso para quem era da região também. A gente construiu uma sala de aula, alojamento, refeitório, cozinha. A gente estruturou aqui a Terra Planta para a gente poder dar curso. E de 2016 para cá a gente já realizou quase 20 cursos. E esse ano a gente ia realizar 23. Por conta, a gente tinha estruturado de uma forma muito legal, de ter 2 cursos por mês. Só que aí com essa questão do Covid, a gente acabou conseguindo fazer só uma residência em janeiro. E o primeiro curso, que era para ser em março, a gente está relançando ele de forma online agora. Então é isso, até aqui foi isso, tá? Resumindo bem. Inclusive, a outra pergunta, né, seria mais ou menos isso. Como foi receber os principais professores de sistemas agroflorestais aí na Terra Planta, né? Namastê, o João, a Nath, né? Eu já tive a oportunidade de estar com o Namastê a primeira vez que eu fiz o curso de agrofloresta foi lá em Taquari, Glória do Goitá, né? Ele até entrevistou o pessoal do Tulase ontem, né? Com o João eu fiz o voluntariado no Sítio Semente, e depois ele veio para o Ceará também, lá para Coringa Agrofloresta, que é uma parceira da gente, onde a gente sempre está auxiliando eles em alguns processos lá, com o Namastê também. O Ernest, eu tive a oportunidade só de participar de uma palestra que ele deu em Fortaleza, né? Com a Nath também a gente conhecia a Nath lá no Sítio Semente, e o Kobe não tive a oportunidade, mas como foi receber esses principais professores de agrofloresta aí na Terra Planta, né? Se a gente pegar de 2014 a 2020, é um período até assim curto, né? Se comparado a outros locais que estão trabalhando com sistemas agroflorestais há mais tempo, mas que aparentemente vocês compraram de fato a ideia e jogaram 100% do tempo de vocês e da fé nesse tipo de sistema, que está dando super certo aí, né? Sim, a gente fala que a gente acorda pensando, vai dormir pensando nisso, à noite a gente acorda pensando nisso, a gente sonha com isso.
E a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer fazendo isso. Então, bom, receber os professores aqui foi demais, foi maravilhoso. Eu acho que, além deles estarem aqui realizando o curso, né, para todo mundo, não só para a gente, porque a nossa vontade era essa, era transmitir o conhecimento para as outras pessoas, né, e ter cada vez mais gente produzindo sistema agroflorestal. Eles ficarem aqui na nossa casa, a conversa fora do curso com eles foi muito boa. A gente tem uma amizade muito boa com o João, com a Nath, principalmente, que a gente gosta muito deles. E com o Namastê também, que veio para cá também 2 vezes. Bom, todos eles foram especiais demais, né? A gente gosta muito de receber eles aqui e a gente está sempre em contato, né? Hoje mesmo a gente conversou com o Ernest pelo WhatsApp e com o Namastê, semana passada a gente trocou uma ideia, ele está querendo comprar uma muda de abacate. A gente está sempre conversando, com o João também a gente está sempre em contato. Eu acho que o importante é isso, a gente tá todo mundo crescendo junto, né? Então, esse contato com os professores, com os grandes mestres, eu acho que eles encurtam muito o nosso tempo de aprendizado. Se a gente não tivesse esse contato com eles, quanto tempo a gente estaria aqui pelejando, patinando, com uma rotativa parada no lugar, sem chegar a lugar nenhum. Então, a gente trazendo eles para cá e estando sempre em contato com eles, o João tem 15 anos de experiência já no Sítio Semente, né? O Namastê morou com o Ernest aí quantos anos? Então, e o Ernest tem 40 anos de experiência nisso, ele que inventou, né, essa entropia. Então, a gente trazendo essas pessoas para perto da gente, a gente acaba... nós temos só 4 anos de experiência em agrofloresta? Sim, mas a forma como a gente mergulhou, parece que a gente tem 10. Sim. Não querendo achar que a gente tem todo o conhecimento, mas, assim, de certa forma, a gente acaba ganhando, subindo alguns degraus mais rápido, né, por estar em contato com os grandes mestres. A gente participa de tudo que a gente pode. A gente participou do primeiro seminário Agricultura Sintrópica no Sítio Semente, que o pessoal do Mais criou, que tinha 70 pessoas lá, todo o pessoal do Mutirão Agroflorestal, galera de 20 anos, que a gente chama dos dinossauros do Ernest, né? Então estava o Henrique Souza, estava lá, Fabiano Peneiro, Karen Hanzi, enfim, todo mundo, toda essa galera. Então é muito importante a gente estar em contato com esse pessoal. Eu acho que tem muita live acontecendo, muita live boa. Agora mesmo está acontecendo uma com a Gudrun, né? Então sempre que a gente puder estar acompanhando essas lives, eu acho que isso faz a gente crescer junto na agrofloresta. Esse ano, Kaique, a gente ia fazer aqui o primeiro seminário agroflorestal do Paraná. Eu já tinha até convidado 16 pessoas de fora para montarem a banca, né? Era para ser um evento para 200, 300 pessoas. O Williams, que você vai até entrevistar do café, você vai entrevistar ele, não vai? Era para ele estar aqui, que era do Recanto dos Tucanos, então o Williams ia vir para cá, a Maria Vitória, né, da Mata do Lobo ia estar aqui também, o pessoal da Coopera Floresta, o pessoal da Fazenda da Toca, enfim, a gente tinha convidado 16 pessoas para montar esse seminário e acabou não dando certo, mas a gente deixa para o ano que vem, não tem problema. Então acho que é isso, unir as pessoas, a gente tem tanta gente boa aí fazendo agrofloresta, a gente não pode deixar esses conhecimentos soltos, né? Tem que estar todo mundo sempre se reunindo e a gente cresce junto, muito mais rápido. A gente não tem tempo para perder. É importante demais essa rede que se forma, né? Porque, de fato, a gente precisa trabalhar em rede, né? Como uma teia que a gente vai ligando os pontinhos ali, com cada pessoa que a gente encontra por aí, né? E essa experiência também de que você falou, que vocês têm alguns anos aí, mas parece que já tem 10, é a sucessão natural, né? A gente, uma floresta que demoraria 100, 200 anos para se compor, o Ernest fez em 40 ali, colocando o ser humano para trabalhar com a floresta, né? Aplicando aqueles princípios. Então, o nosso conhecimento com os sistemas também avança dessa forma, né? E é interessante também essa perspectiva de vocês ter vários professores, porque se você parar para pensar, cada professor tem uma pegada diferente. Apesar de seguirem os mesmos princípios, cada professor, o João tem uma pegada, o Namastê tem uma pegada, o Ernest tem uma pegada, né? E quando você consegue ter essas pessoas no seu sítio, né, cada um vai dar um toque ali sobre alguma coisa e as coisas crescem mais rápido, né? Consegue estratificar melhor o conhecimento. E eu aprendo muito, a gente aprende muito observando essas áreas implantadas por eles. Todas as áreas que a gente tem aqui, Kaique, nós estamos hoje aqui com 7,5 hectares de agrofloresta implantada, né? Desses 7,5, 2,5 hectares, que é um alqueire, ele é totalmente biodiverso. Cada setor de agrofloresta, a gente tem 70 talhões, cada um deles é com um tipo diferente de consórcio, com espaçamentos diferentes entre linha de árvore, entre planta, entre fruta, entre banana, enfim.
a gente vem testando muito isso, as diferentes formas, né? Porque a gente não aceita que, principalmente eu, pela minha formação de design gráfico, eu trabalhava com diagramação e tudo mais, então eu gosto bastante de brincar disso com os espaçamentos, com os alinhamentos, com os consórcios, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo muito rápido. Eu observo muito as áreas que a gente tem dos cursos, curso da Nath, curso do Namastê, os cursos do João, o curso do Ernest, a gente está em constante trabalho neles, né, de manejo, de poda, então a gente está sempre observando o que foi melhor em um, o que foi melhor no outro, e a gente está sempre modificando. Você tem noção, a gente começou aqui com os eucaliptos a cada 1,5 m, que é o que a gente aprendeu no João. Depois, já antes do João vir para cá e dar o primeiro curso, eu já vi que 1,5 m estava longe. Eu falei, pô, 1,5 m é muito longe, e se eu fizer 1,20 m? Fui lá e comecei a fazer com 1,20 m. E a gente tinha um mutirão aqui, antes da gente começar a dar curso, de trazer os mestres para cá e da gente começar a dar o nosso curso, a gente tinha um mutirão, que era o mutirão Terra Planta, tinha 70 pessoas. Toda quinta-feira, eu tinha uma Kombi, eu juntava a galera em Londrina, trazia o pessoal para cá, bancava o almoço, em troco deles trabalharem aqui, em troco da gente passar o conhecimento para eles. Então isso foi, vamos dizer, curso de graça durante 2 anos. Sim. E a gente precisava dessa mão de obra. Então todos os talhões nossos foram formados através do mutirão, foi muito legal. E aí a gente sempre testando, 1,20 m, 1 m, até 80. Eu falei, pô, não, 80 centímetros entre o eucalipto está muito perto. E a gente chegou aqui, 1 m para a gente aqui é uma distância excelente. Então a gente tem uma banana a cada 4 metros, 2 eucaliptos e o pé de fruta. Quando eu subo para manejar um, eu já manejo o outro do lado, porque ele está pertinho, entendeu? Então eu vou lá destopar um, eu já destopo o outro, vou destopar outro, destopo outro. Então, só nisso, da gente trabalhar o espaçamento diferente, a gente já reduz o tempo de manejo em 50%. O simples fato de você mudar um pouco a distância entre plantas. E a gente sempre vem testando. Um canteiro eu faço fruta com eucalipto e banana e semente no pé do eucalipto. O outro eu faço fruta com banana e só semente, sem colocar eucalipto. Outro até só com muda de nativa. Outro até só com semente de nativa. Com exótica. Enfim, estou fazendo essa brincadeira. Estou sempre aprendendo e vendo o que é melhor aqui para a nossa situação. Por isso que é aquilo. Não existe receita. A gente tem que estar sempre testando, experimentando. É quase um CEPES do Sul, né? Tanto experimento que vocês têm aí. A gente não tem o mesmo conhecimento do Fernando Rebelo, mas é mais ou menos isso. Fernando Rebelo é outra pessoa que ia estar aqui esse ano também. A gente ia fazer mais um curso com o Ernest em novembro e o Fernando ia estar aqui junto com a gente. Cara, o Fernando é fantástico. Eu estou assistindo as videoaulas que ele tem postado, né, no YouTube do CEPES, bicho. É filho do Ernest ali, é quase que o próprio Ernest, o cara. O conhecimento assim que ele consegue repassar da mesma forma que o Ernest, só que com português mais afiado, né? Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: eu vi que vocês, né, trabalham com sistemas de pequena, média e larga escala, né? Eu queria falar um pouco, né, que foi até uma dúvida que surgiu naquela publicação que a gente fez, era sobre o maquinário, né? Vocês estavam com o maquinário adaptado aí para trabalhar com o capim, né, ceifando o capim. Mas quais são as máquinas que vocês têm? Qual é como isso contribui para o manejo, principalmente das áreas de larga escala, né? E mais ou menos isso mesmo, assim. Passar um panorama da utilização dessas máquinas na fazenda. Tá bom, a gente tem aqui os tipos de sistema para pequena, média e larga escala, porque como a gente é uma sala de aula, a gente gosta de ter esse tipo de sistema, para a gente poder estar ensinando para todo mundo, porque a gente recebe todos os tipos de público aqui. A questão do maquinário, isso é o grande gargalo da agrofloresta hoje, é o maquinário. A gente sabe que tem o pessoal da Fazenda da Toca, tem o Ernest, tem o pessoal da Mata do Lobo, enfim, as pessoas que estão à frente disso, tentando desenvolver maquinário, buscando soluções. A gente faz parte também do grupo de atualização do Ernest, que são, o João está lá, Namastê, Mavi, todo mundo, que são 45 pessoas que estão no grupo de WhatsApp do Ernest, onde a gente está, todo mundo em desenvolvimento das máquinas. Então o Ernest tem projeto, ele está desenvolvendo. Ano passado ele desenvolveu aquela máquina lá na Suíça, né, que é o subsolador, junto com a rotativa, que é fantástico. E eles estão desenvolvendo, ele está desenvolvendo isso aqui no Brasil também, para baratear o custo, porque para você importar uma máquina dessa hoje custa R$50 mil. Então a gente está querendo que ela custe 20. Então tem esse grupo do Ernest trabalhando na atualização das máquinas. Essa ceifadeira que a gente tem aqui na Terra Planta, tem 3 dela no Brasil. A gente encomendou a nossa junto com o Fernando Rebelo. Foi aí uma sorte, uma indicação, porque na verdade foi o João que falou, o Fernando está encomendando uma máquina, pega ela junto com ele. Então o João que deu a dica pra gente, a letra, a gente entrou em contato com o Fernando e o Fernando tinha pedido essa máquina, a caráter de teste,
Então, por isso que a gente não divulga ela ainda, a gente não divulga vídeo, a gente não divulga foto, nada. Quando o pessoal vem aqui nos cursos, eles acabam vendo, a gente mostra, mas a gente não divulga porque é uma máquina que está em testes, né? Então, tem 3 pessoas hoje testando ela no Brasil e a gente reporta isso para a gente poder melhorar as máquinas que vão ser desenvolvidas aqui. Então, a gente está trabalhando no desenvolvimento dessa ceifadeira enleradeira também. Essa máquina que a gente importou, ela é chinesa e ela é usada para arroz na China, né? Então, o que ela faz? Ela ceifa o capim e já enlera jogando para o lado, o arroz, no caso. Para o capim mombaça, que é o que a gente está testando aqui, a gente tem um probleminha, porque se o capim não tiver uma certa canela, que é aquele talo duro, ela não consegue enlerar, porque ele é muito mole, então o enlerador dela dobra o capim. E se o capim estiver muito alto também, porque ela é uma máquina que foi adaptada para trabalhar com arroz a 1,20 m, 1,5 m, o mombaça começa a criar canela de 1,5 m para cima, que ele cria uma canela legal. E se você passa do tempo ali, 1, 2 semanas depois, você já não ceifa mais o mombaça, porque ele já vai para 2 metros. Aqui o nosso mombaça foi para 2,30 m, porque a nossa terra é boa, ele cresceu demais. Mas mesmo com 2,30 m, a gente conseguiu ainda manejar com essa ceifadeira. É incrível, o trabalho dela é fantástico. Tem um problema. Na hora que ela enlera, que ela joga para o lado, ela enlera perpendicular ao canteiro. Ela derruba dessa forma. E o ideal fosse que ela fosse ceifando o capim, derrubando ele paralelo ao canteiro. Porque daí a gente não precisaria movimentar, mexer. Como ela derruba o capim dessa forma, a gente tem que passar girando o capim, entendeu? Então isso ainda gera um trabalho muito grande. A gente ceifa ele muito rápido, mas depois tem um trabalho muito grande de tirar ele de cima das mudas e virar ele de lado. Então a gente está trabalhando numa máquina que corte o capim, enlere ele de lado e ela ainda corte em 2 alturas. Ela corta a 5 centímetros do solo, o primeiro corte, o segundo a 15. Esses 10 centímetros que sobram, ela deixa para alimentar o próprio mombaça, entendeu? Para o solo não ficar exposto. E depois dos 15 para cima, ela enlera de lado na linha. O dia que a gente tiver essa máquina, aí a gente ganhou a larga escala plenamente. Porque é só isso que falta. Os desenhos que a gente está fazendo hoje, as horas nossas de café com abacate e limão, que a gente está criando para larga escala, estão redondas, a gente não tem dúvida desses consórcios. E só está faltando mesmo maquinário, Kaique. Bom, a gente também está trabalhando na adaptação da rotativa com o subsolador, mas como eu disse, daí tem o Ernest, pessoal, nesse grupo, e a hora que essa máquina estiver pronta aqui no Brasil também, para esse ano, para o máximo ano que vem, aí vai ser outro tipo de avanço também, que é você conseguir 2 etapas em uma só. Passar cortando o mombaça. Qual que é o segredo? Você quer implantar uma área grande. Vou pegar 10 alqueires para implantar agrofloresta. Passa a grade em tudo, gradeia 1, 2, 3 vezes para tirar a sementeira. É o processo que a gente faz aqui. Semeia mombaça em tudo. Fica roçando esse mombaça durante 1 ano para engordar ele. Depois de 1 ano, você entra com a rotativa nas linhas de árvore, limpando, tirando esse mombaça, entra com o subsolador, planta, esse mombaça que você roçou, você já cobre, ou seja, você já tem a cobertura ali. Depois você só passa continuando cortando esse mombaça e cobrindo a linha. Ou seja, a gente não tem problema com mato, né? Porque a gente está cortando o mombaça, ele cresce mais rápido que qualquer outro tipo de mato. A gente está colocando água e adubação no solo, porque o mombaça ele perde toda a água para o solo, ele está irrigando o solo, mantém uma cobertura muito alta, a gente roça ele a cada 40 dias, não dá tempo das plantas comerem esse capim, já está chegando mais capim novo em cima, então ele só vai aumentando, é incrível. E a adubação, porque esse material vai se decompondo, vai atraindo os micro-organismos, né, as bactérias, os fungos, todo mundo ali para trabalhar em cima dele. Então, isso é a revolução. A gente fala que é o Roundup, e que ele é a adubação química e que ele é a irrigação. Então, a gente substitui o pacote da morte pelo pacote da vida, simplesmente com a mudança aí de função. Na penedeira fala, né? Plantar capim para não ter o capim. Isso, essa é a fala do Namastê, né? E aí, o que acontece? É interessante essa máquina fazer esses 2 cortes, como tu falou, porque um dos manejos que o Namastê uma vez indicou lá na Coringa, a Ana Coringa é uma fazenda que tem aqui no Ceará, onde eles estão trabalhando com um sistema de larga escala, com o coqueiro como carro-chefe, mas dentro de sistemas agroflorestais biodiversos, né? E aí um dos manejos que ele falou para eles fazerem era o quê? A cada 3 cortes do capim, eles iriam deixar para o próprio capim, né? Para você o que a gente faz aqui. Para você não criar ali as entrelinhas sem fertilidade com o passar do tempo dos cortes, porque o capim ele vai sugar, né? Então o capim se retroalimenta. Então, dentro desse manejo, você teria sempre, com essa máquina, você teria sempre o corte, a disponibilidade do capim para ele mesmo e para as linhas de árvore. Então, super interessante, né? Sim, é isso mesmo. E aí,
como tem sido a experiência de desenvolver sistemas de larga escala, né, com foco em fruticultura, tá? E agora você entrando principalmente com café, né, que já foi uma cultura que foi trabalhada na fazenda e que agora está voltando dentro dos sistemas agroflorestais. Sim. Ó, nesses 4 anos que a gente está com a agrofloresta, a gente mudou muito os produtos que eram os carros-chefes nossos. Por quê? Como a gente já estava inserido em feira, durante 2 anos a gente ficou trabalhando com produção de olericultura e de legumes. A gente ia até o ciclo da mandioca, o mamão no máximo, a gente trabalhava muito com as placentas, né? Porque a gente já trabalhava com as feiras, a gente fazia 5 feiras por semana, a gente trabalhava com entrega para sacolão, fazia entrega de cesta orgânica também, então tinha uma saída muito grande. Quando a gente decidiu mudar para o café, que foi em 2018, julho de 2018, a gente está com 2 anos só de café, a gente resolveu aí retomar o trabalho da família, dos antepassados, que é a produção de café. Aí isso faz só 2 anos, Kaique. Então, só que vem dando muito certo, a gente fez a primeira colheita agora, fizemos a última colheita de café ontem, foi o último cafezinho que a gente colheu. Só que é uma colheita pequena ainda, para a gente poder só experimentar esse café. A gente está dando um trato nele para café especial. Então a gente colhe, despolpa ele, deixa secando no terreiro suspenso, e agora, a hora que tiver aí com 60 dias de seco, a gente vai fazer a torra nele. Mas enfim, essa parte que a gente está fazendo para larga escala, a gente não tem nenhum tipo de resultado nela. Só que ela é um avanço do que a gente já vem fazendo aqui na nossa área de dentro, que a gente já está há 4 anos, a gente já está colhendo limão siciliano, que esse ano a gente já vai colher manga, enfim, a gente já está colhendo algumas frutas aqui dentro, e vem dando muito certo. Esse para larga escala, ele é um pouco menos biodiverso do que esse esquema nosso, esses sistemas nossos aqui de dentro, porque a gente tem aqui, eu acredito, eu tenho até que arrumar uma forma da gente conseguir colocar isso no papel. A gente tem umas 120 espécies mais ou menos de plantas aqui plantadas, nesse um alqueire mais biodiverso. Lá fora a gente está fechando em 15 só. Então, por quê? Para facilitar o manejo. Então a gente sabe que quanto mais a gente aumenta a escala, mais a gente ganha escala, a gente tem que diminuir em biodiversidade, senão a gente não dá conta de manejar. E a gente vai, consequentemente, alargando as linhas de árvore, para a gente conseguir colocar mais linhas de produção no meio. Então, para você ter noção, essa área que a gente está trabalhando lá fora, as linhas de árvores têm 10,5 metros de distância uma das outras, com 2 linhas de café no meio. Então é assim, a cada 3,5 metros uma linha de produção. Então, árvore, 3,5 metros, um café, 3,5 outra linha de café, 3,5 outra linha de árvore. Então, 10,5 a cada linha de árvore. No meio tem 3,5 metros de capim-mombaça, que ele alimenta a linha de árvore e alimenta a linha de fruta, né, de café. Nas linhas de fruta, a gente vem trabalhando, de um lado, eucalipto, banana, abacate e araribá. Na outra, a gente vem trabalhando eucalipto, banana, limão, taiti e jatobá. Então, a gente está trabalhando com essas espécies de madeira nobre, uma alto junto com limão e uma emergente junto com o abacate. Então a gente segura o abacate um pouco embaixo e joga o araribá lá para cima. Joga o jatobá para cima e segura o limão ali embaixo. Junto com banana e eucalipto. No meio as linhas de café junto com mamão e mandioca. Então assim, você tem a cultura da mandioca, você tem a cultura do mamão, tem a cultura do café, tem a banana, o eucalipto, o limão e o abacate. Ou seja, são 7 culturas. Então só nessa... E todas elas com o mesmo espaçamento do plantio convencional, ou seja, nessa área a gente já tem uma área 7 vezes mais produtiva que o agronegócio, né? Isso é uma coisa que a gente mostra muito para o pessoal que vem aqui visitar a gente. A gente tem pessoas do IAPAR, do Embrapa, da Imater, que vêm aqui visitar, pesquisadores, né, doutores, e a gente tem achado muito bom essa proximidade que a gente faz com esse pessoal da academia, porque a gente precisa juntar isso, esses estudos, com a nossa experiência aqui do campo. E é uma coisa que a gente percebe, que a gente percebeu, pelo menos nesse tempo que a gente vem trabalhando, que o agricultor não sabe muito fazer, realmente, né? A maior parte dos agricultores são muito simples, eles são desconectados disso que a gente está fazendo aqui, da tecnologia. Como eu trabalhei muitos anos com a tecnologia, eu estou arrumando uma forma da gente poder divulgar isso. Então, e falando para os agricultores nos cursos, vocês precisam divulgar o trabalho que vocês fazem. Tem tanta gente fazendo tanta coisa legal, puta de um conhecimento, né? Então é isso, Kaique, a gente ainda não tem os frutos para colher lá de fora, mas a gente sabe que vai dar certo pela experiência que a gente tem aqui dentro. Show de bola, massa demais. Esse tipo de sistema, de fato, é muito interessante, porque eu sou estudante de agronomia, tá?
Eu meio que tranquei meu curso por um tempo, assim que eu voltei do Cientimente, para passar um tempo rodando mesmo, principalmente aqui no Ceará, né? Já repassando nos sistemas que eu já tinha, de alguma forma ajudar as pessoas a implantar, como também implantar novos sistemas em algumas cidades. Então aqui a gente tem trabalhado. É interessante porque se você viajar 1 hora, você sai do litoral, já vai para uma situação de serra, 900 metros de altura, com café, né? E Sim. se você viajar mais 1 hora, você está no sertão, né? Região super árida, super seco. Então você tem 3 situações para trabalhar aqui no Ceará, umas próximas das outras. Mas esse viés de produção, respeitando os princípios da agricultura sintrópica, é muito interessante. Por exemplo, você tem linhas onde você vai ter o extrato emergente e o médio, né? E outros que você vai ter o alto e o baixo, né? Como alguns professores têm ensinado. Ou então tem outras variações também, depende das culturas. Isso é muito interessante porque no final, dentro da área, você vai ter os 4 estratos, 5 estratos. Você vai ter uma área aí com 8, 9 espécies, que já é totalmente diferente do sistema convencional, porque você tem diversos serviços ecossistêmicos que essas culturas vão trazer. Você está tendo um foco na produção, que também é interessante, a gente precisa produzir, né? E você vai ter os estratos dentro da mesma área, né? Facilitando poda, facilitando colheita, facilitando os manejos, que a gente sabe que chega a ser 90% aí do sistema agroflorestal é o manejo, né? Sim. Então, a experiência de vocês aí com fruticultura, cara, é muito show. Principalmente porque vocês tiveram os professores passando aí para sempre estar ajudando a reformular e fazer com que os sistemas sejam cada vez mais resilientes, né? Mesmo que voltados para larga escala, como, por exemplo, na toca. Sim. A outra coisa... Pode falar. Não, eu ia falar que esse sistema que a gente desenvolveu ali fora tem muito dedo do Namastê e do João, porque a gente... E muita observação do pessoal da Mata do Lobo, que a gente viu o sistema que eles estavam desenvolvendo com o Ernst, lá as linhas são a cada 12 metros, né? Mas quando a gente estava para desenvolver esse sistema, eu conversei muito com o João, conversei muito com o Namastê. Não está exatamente da forma como eles sugeriram, porque a gente também tem a nossa opinião, e igual você falou, cada professor pensa de um jeito. Uhum. Então o João me sugeriu uma distância, o Namastê me sugeriu outra, e eu fiz uma outra diferente, mas baseado no que eles estavam me falando. Sim, sim. Então a gente pega um pouco de um, pega um pouco de outro, vê o que a gente concorda junto e coloca a nossa opinião. Então é isso, tem muita essa troca, né? Eu acho que é importante. A outra coisa que eu acho que seria interessante assim, para as pessoas é que aqui no Ceará a gente tem uma certa dificuldade na comercialização, né? Inclusive, eu Sim. tenho percebido que tem sido até um pouco fácil produzir alguns certos tipos de alimento. Mas o que acontece é que a gente não tem a comercialização ainda de uma forma tão eficiente, né? Agora que a gente está conseguindo formar um sistema participativo de garantia aqui no Ceará, né? Que está sendo um pouco atrasado por causa desse período de pandemia, a gente está tendo que ter as reuniões online. Mas eu queria que tu comentasse um pouco como começou a comercialização, que tu falou em feiras, e como tem sido ainda a comercialização. Porque antes vocês tinham só olerícolas, né? E Sim. agora vocês têm também as frutas. Então, como é que vocês têm feito a comercialização da produção? Meu, terrível, né? Quem que não sofre com o escoamento da produção? Quando você é produtor orgânico, é terrível para você produzir. Você visita os produtores orgânicos, cara, que sofrimento, o pessoal brigando com mato sem fim, brigando com praga sem fim, porque é uma substituição do insumo, as plantas estão doentes, não tem cobertura de solo, então chove demais, mata o que o cara plantou na semana, mata o que ele já tinha plantado, enfim. E quando você trabalha com agroflorestas, te dá uma alegria enorme por dentro, você fica naquela utopia nos 2 primeiros anos, aquela viagem astral, que você fala, cara, eu aprendi a produzir, sou um produtor. Só que daí você troma com a realidade, que é o escoamento da produção. Então a gente chegava a perder aqui 500, 600 pés de hortaliças por semana, porque não tinha para onde escoar. Se a gente fosse doar, a gente tinha todo o trabalho de ter que colher e higienizar para levar para doar. A gente cansou de fazer isso, doação, mas também era uma coisa que eles tomavam o dia todo, a gente não tinha tempo para fazer isso. Então a olericultura ela escraviza um pouco o produtor, a gente passava 3, 4 dias da semana envolvido só com a produção, não tinha tempo para pensar, não tinha tempo nem para conseguir pensar no café, pensar numa fruta, sair desse sistema da produção, porque é muito corrido. Você corre atrás de insumo, corre atrás de muda, corre atrás de produzir, levantar canteiro toda semana. Se você não planta uma semana, daqui um mês você vai ficar uma semana sem produto. Então é muito complicado ter esse escalonamento certinho. E ele tem que ser totalmente equilibrado, o que você planta com a saída, com o que você vende, senão não dá certo. Planta demais, não vende, planta de menos, falta. E a gente falta muito esse tipo de união dentro dos produtores orgânicos, porque
Acho que esse é o grande ponto onde a gente perde feio para a galera do agronegócio, porque, pô, cara, os caras têm cooperativa para todo lado, eles plantam já sabendo que a produção deles está vendida. Então, como é que a gente vai conseguir competir com isso, sabe? É muito difícil. Outra coisa, o agronegócio ele tem todo o sistema muito facilitado. Eu sei porque a gente tem aqui nossa área arrendada, então você vai fechar um financiamento da tua fazenda inteira, os caras liberam para você o financiamento com todo o pacotão lá, fungicida, herbicida, inseticida, ou seja, né? Para você produzir de forma orgânica, agroflorestal, agroecológica, qualquer uma, você não tem investimento. Então a gente cansou de correr atrás de investimento durante anos, a gente até hoje não conseguiu nenhum. O único investimento que a gente conseguiu em cooperativa foi para estufa, e a gente não trabalha com estufa, nossa estufa são as plantas, são as árvores. Então, assim, tem a dificuldade do plantio, não basta ter dificuldade do plantio, tem a dificuldade da produção e tem a dificuldade do escoamento. Então, a gente precisa de uma organização maior entre os próprios produtores, de você fazer uma associação, de você fazer uma cooperativa, como lá existe muito legal lá no Distrito Federal, lá no João, onde o João está, que eles têm uma cooperativa, que, pô, os caras faziam 15 feiras por semana antes da pandemia, né? Então, eu já cansei de ir lá nos cursos do João, de estar lá durante o curso, sexta-feira, todo mundo arrebentando no curso e está encostando o caminhão da cooperativa lá e só carregando caixa do João para escoar para a feira. Então, o João fala, eu adoro feira, só não vou fazer a feira, mas eu adoro vender para a feira. Então, tá certo o João, a gente não pode produzir e ainda ter que a gente comercializar. É muito difícil, sabe? Você perde muito tempo com isso. Então, eu acho assim, se você tem um sistema para fazer escoamento da sua produção, que é isso que a gente precisa, pô, aí fica fácil de produzir, né? Só que, infelizmente, não é a realidade de todo mundo. Da maior parte não é a realidade, né? Então, cara, quando eu fui para Brasília, de fato, eu fui para dar uma estudada, principalmente dos sistemas que eles tinham com foco em hortaliça. Na verdade, não tem um foco em hortaliça, mas inicialmente eles focam bastante nos consórcios com hortaliça, né? Mas eu pude estudar também. A única coisa que eu sinto falta é de não ter estudado tão bem os sistemas de medicinais, né? Mas um dia, quando eu voltar lá, pode ser que dê certo, né? Mas essa questão deles, dessa união que eles têm para comercializar, onde você tem um grupo de agricultores e o sítio semente, o sítio raiz, o sítio da galera lá, participar de 15 feiras ao mesmo tempo, cara, é fantástico esse tipo de coisa que eles fazem, né? Porque aí você tem produtos de todo mundo nas feiras. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de algumas feiras que eles fizeram, ajudar na comercialização, e também participei da feirinha orgânica lá do Ceasa, que também eu achei muito, muito interessante, assim, a forma como eles faziam, né? Sim. Tinha a parte do convencional, a parte dos orgânicos, né? E, tipo, o movimento na parte dos orgânicos era muito alto. E o preço totalmente viável se você for comparar com o supermercado, porque os agricultores, você comprava direto dos agricultores. Então, o produto orgânico ele se torna caro quando você compra do supermercado. Se você comprar... Isso foi uma coisa que eu falei na palestra que eu dei ontem, né? Se você for no supermercado, comprar uma cebolinha, digamos, por R$3, o agricultor está recebendo ali 50, 75 centavos. Se você comprar direto do produtor e você pagar R$2, o agricultor está recebendo R$2 e você tá economizando R$1 e o agricultor está ganhando 1,25 a mais. Então a gente precisa para todo mundo. Com certeza, né? Fora que a gente sabe quem é que está sendo produzido, né? Falta 17 minutos, e aí eu acho que a gente poderia agora, eu abrir os comentários para o pessoal fazer umas perguntas, eu acho que daria certo para tu responder algumas perguntas, eu vou fazer aqui. A primeira foi como... Pode falar. Não, antes de você, tem um pessoal do Colinas de Sião aqui, que é amigo nosso, produtor de café, eles só perguntaram para falar sobre as aulas que estavam programadas para a universidade. Posso responder essa? Pode. Aí você vai já procurando uma pergunta interessante aí, Kaique. Bom, a gente ia começar a dar aula esse ano na UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, no curso de mestrado em agroecologia. A gente ia fazer 35 horas de aula de agrofloresta lá. A gente tinha programado 2 cursos, praticamente. Ia ser um curso para pequena escala e um curso para larga escala. Bom, por enquanto está parado, Fábio. Estou respondendo para ele porque ele que perguntou. Mas provavelmente a gente vai retomar ele para o ano que vem. Eu venho conversando com o Zinaldo, que é o coordenador da UEM. Então, provavelmente, ano que vem a gente vai retomar essa aula na universidade. Era uma conquista para a gente, uma coisa que a gente queria há muito tempo. Porque a gente já palestrou em todas as universidades aqui da nossa região, na UEM, na UEL, na Unopar. Mas trabalhar no mestrado de agroecologia para a gente ia ser uma coisa fantástica, né? Mas é isso, por enquanto está parado, está tudo parado. Show. É massa demais chegar até as universidades, né? Porque
principalmente das áreas das agrárias, é muito voltado para o convencional ainda. Um ou outro curso que tem um viés mais para agroecologia, né? Mas é muito importante a gente chegar com esse tipo de conhecimento. A gente precisa chegar, Kaique, porque todos os melhores alunos das universidades de biologia, agronomia e engenharia vão para as multinacionais fabricar veneno, cara. Então a gente precisa trazer esse pessoal para trabalhar em prol da vida no planeta, não em prol da morte. Então a gente costuma dizer muito isso não sou eu que estou falando, são amigos nossos que são professores, doutores de mestrado da UEM, da UELDA no Parque, eu conversei muito com eles, principalmente de agronomia, que falaram isso pra gente. O cara chega lá e escolhe a dedo o que ele quer e puxa e leva embora, para receber um puta de um salário, ter apartamento garantido para trabalhar na multinacional. Então, assim, são 70 anos desde a Revolução Verde que todas as melhores cabeças das universidades estão trabalhando para desenvolver tecnologia para o agronegócio. E aí eles vêm querer que a gente compita com eles. Que jeito? Né? Então, não tem parâmetro. Para quem estuda na área das agrárias, pô, é uma briga assim, com os professores, sabe? Cara, eu sempre não discutia com meus professores, mas rolava um debate bem. E aí o cara se torna logo chato na universidade, porque os alunos não gostam muito de questionar o que os professores estão falando, né? E aí quando você questiona demais, você meio que vira chato, mas faz parte. Então a pergunta aqui da Mineral, que é o nome do perfil, não sei como é o nome da pessoa, é como tornar esse conhecimento mais popular da agrofloresta. Sim. Ó, eu acho que as lives estão servindo muito para isso. Então, todas elas são gratuitas. No Instagram, pelo menos todo dia, a gente está vendo 2, 3 lives de agrofloresta aqui, que a gente segue muita gente de agrofloresta. Então, buscar aqui no Instagram, está acontecendo muita coisa boa. Se você participar das lives aí todo dia, que tem muita acontecendo, você já ganha um super de um conhecimento. Eu acho que os cursos online, eu acho que são uma ótima oportunidade, porque você economiza muito com deslocamento. A gente mesmo acabou de lançar o nosso curso online hoje, que vai acontecer em agosto, que era para ser o 1º de março, que já tinha bastante gente inscrita. A gente acabou relançando ele para agosto agora, e diminui muito o custo, porque você não tem que vir até aqui, se deslocar, então você faz online. Eu acho que é uma forma também da gente... eu acho que fazer curso de graça, a gente viu alguns aí no Instagram, eu acho que não é a saída, cara, porque assim, é injusto para a gente que tem... não estou nem falando de a gente cobrar pelo conhecimento, mas pelo tempo que a gente está envolvido com isso. A gente mesmo está desenvolvendo material, nós estamos ali gravando um vídeo, nós estamos trabalhando no solo. A gente precisa ser recompensado por isso, né? O Ernest falou sobre isso quando ele estava aqui, que os cursos eles têm que ter um custo até para as pessoas valorizarem isso, para a gente poder pegar essa grana que a gente está recebendo e investir aqui na nossa própria área. Então, eu acho que os cursos online, no momento, são a melhor forma da gente conseguir equilibrar esse conhecimento entre todo mundo. E coisa entre vizinhos, a gente fala muito para o pessoal que vem aqui fazer curso, você que aprendeu agora, ensina os teus amigos que são produtores lá da tua região, chama eles para fazer mutirão, leva junto, vamos todo mundo fazer agrofloresta, acho que é isso, se unir. Outra coisa interessante também é você meio que, em alguns momentos, abrir vagas sociais para agricultores que de fato trabalham na terra, né, e que possam beber um pouco desse conhecimento, né? Porque assim, às vezes esse conhecimento fica muito, não chega para os agricultores, né, de fato, os agricultores que de fato precisam, né? Então, essas aulas nas universidades é muito importante, porque aí você vai pegar alunos que de alguma forma, em algum momento vão trabalhar com assistência técnica, vão chegar para os agricultores, e aí esse conhecimento de fato se torna mais universal. Sim, aqui a gente sempre abre, entre 5 e 10 vagas para todo curso são vagas sociais. A gente não anuncia isso, mas muita gente procura e pergunta, e daí a gente cede a vaga. Normalmente são para alunos, os alunos a gente vai na universidade e divulga, aluno de agronomia e biologia a gente vai, chama o professor, coordenador do curso e a gente oferece 2, 3 vagas para eles, para os alunos que eles consideram que são interessantes, e também para o pessoal que entra em contato com a gente e pergunta, a gente não deixa ninguém sem fazer o curso não, é importante, né? Vou fazer mais essa pergunta aqui do Enio. O Enio é um das pessoas que depois que procurou a gente para desenvolver sistemas agroflorestais, né? Ele tem um sítio aqui também, está bem estruturado e que já começou já tem alguns talhões com mogno, com eucalipto, com banana, né? E aí ele perguntou se vocês não tentaram fazer CSA. A gente tentou, cara. Quando a gente começou a produzir orgânico, o primeiro lugar que a gente foi para Botucatu, na Estância Demétria. A gente foi lá conversar com o Herman, que é um alemão que começou o esquema de CSA lá em Botucatu. Só que aqui em Londrina, onde a gente não conseguiu. A gente está próximo de Londrina, que é uma cidade de 600 mil habitantes, a gente não conseguiu montar um esquema de CSA lá. A gente teve que acabar trabalhando com o esquema de cesta orgânica, porque acho que é uma coisa muito nova aqui. Todos os produtores aqui da nossa região que tentaram trabalhar com CSA ainda não conseguiram. Então é uma coisa que ainda precisa ser conquistada. Para você ter uma noção, a gente demorou 4 gestões de prefeito em Londrina para ter uma feira orgânica.
4 gestões, 16 anos para conseguir ter uma feira orgânica, porque eles queriam colocar a gente junto com a feira do produtor que compra produto do Ceasa para revender. Então, é a questão da cultura, do consumo de orgânico, né? Então, ela precisa ser mais difundida. É isso. Só mais uma pergunta, porque vai encerrar. É assim, Certo. eu achei essa aqui interessante. Para a venda dos orgânicos, vocês têm algum órgão que faz a certificação do produto? Tenho observado a cobrança dos compradores por essa certificação. Acho que tem que ter. Isso daí a gente nem considera isso importante. A gente trabalha com agrofloresta, na verdade, a gente nem fala que o nosso produto é orgânico porque já está implícito. Quem trabalha com agrofloresta não quer botar veneno. A agrofloresta é muito além do orgânico, está lá em cima, né? No degrau. Só que a gente tem que ter, porque isso é a única primeira forma da pessoa identificar que o produto é orgânico. Então a gente tem o selo do Tecpar hoje. A gente trabalhava com a certificação participativa da... Me fugiu o nome agora. Cara, da... Putz, me fugiu o nome agora. A certificação participativa da Ecovida, da rede Ecovida. E agora a gente está só com o Tecpar, a gente saiu da Ecovida. Então, assim, pessoal, que fez mais perguntas, todo dia a gente está abrindo uma caixinha de perguntas aqui nos stories da Ecoa e a gente pode estar respondendo algumas coisas que foi perguntado aqui e vocês podem também, eu acho que procurar o Eduardo no Instagram Terra Planta para tirar mais alguma dúvida, principalmente sobre o curso, tá? Algumas pessoas perguntaram aqui sobre o site, eu sei que lá no link de vocês tem esse link para fazer o curso, né? Então, Sim. Eduardo, cara, agradecer demais essa entrevista que foi riquíssima, assim, eu espero que o pessoal que assistiu aqui a gente, chegou a ter 95 pessoas, tenham também gostado, tá? Essa live vai ficar gravada, tá? E amanhã eu vou disponibilizar ela aqui no IGTV da Ecoacitropia, tá bom? Então, agradecer demais, se tu quiser também agradecer ao pessoal que assistiu aí. Quero agradecer, sim, todo mundo viu um monte de amigo nosso aí. Então, agradecer o pessoal por ter participado, as pessoas que a gente já conhece, as que a gente não conhece ainda, e chamar o pessoal para ver todas as outras lives que estão acontecendo aí no Instagram. Acho que isso é muito rico nesse momento que a gente está passando agora. Bom, não vai dar tempo de falar nada, então é isso. Obrigado pelo convite. Tem tempo ainda para falar. Um abraço. Não, eu ia falar a questão do Covid, que ontem a gente estava vendo uma outra palestra que a Bela Gil estava fazendo, junto com uma professora da USP, né, que é com a Lombardi, e ela estava falando da relação do Covid, né, com o desmatamento, com o consumo de carne de suíno. Então, acho que esse é o momento para a gente repensar os nossos hábitos, porque a gente não tem dúvida de que o coronavírus ele é apenas uma defesa do sistema para banir a praga do organismo, que somos nós no momento, né? A gente já vem sendo a praga do sistema há muito tempo. Então, para a gente tentar interagir com o planeta de forma mais harmoniosa, ou senão a gente vai acabar sendo expulso dele. Então, é isso, um momento de reflexão. Tem que cuidar para não ser expulso daqui, porque aperta, viu? Aí a gente tem que aprender alguma coisa com esse momento que a gente está vivendo. A gente está aprendendo a usar melhor as tecnologias, né? Os sítios, os agricultores estão aprendendo melhor a comercializar usando a internet. E a gente precisa também aprender o que esse momento quer mostrar para a gente, né? E aí, mais do que nunca, trabalhar de uma forma mais saudável para o planeta, para a gente, para todo mundo, né? Então, eu falo muito isso nas palestras que eu tenho dado para os agricultores, tá? Então, cara, de novo, gratidão, tá? A live vai se encerrar aqui. Espero que a gente consiga manter esse contato, né? Que você foi muito, assim, humilde na hora que eu falei com você, né? Algumas pessoas eu estou tentando contato, ainda não consegui, mas eu quero trazer sempre, até o final do ano, talvez, toda quinta-feira, pessoas que estejam trabalhando com esse tipo de sistema para trazer, porque são experiências totalmente diferentes, mesmo trabalhando com os princípios, mas sempre muda de um agricultor para agricultor, que está comercializando. Isso é que é bom da agrofloresta, porque você tem sistemas biodiversos, de pessoas biodiversas, trabalhando para o equilíbrio do planeta, de fato, né? Então, de novo, cara, gratidão demais. O pessoal elogiou muito aqui a live e em alguns outros momentos a gente pode marcar algumas outras coisas para estar trazendo aqui para o pessoal alguns conteúdos online. Mas é Legal, isso. Legal, Kaique. Eu que agradeço, meu. Um abraço. Valeu. Um abraço, pessoal. Boa noite para todo mundo. E ter cuidado que é terra planta. Teve uma pessoa que confundiu pensando Pelo que era amor terra de Deus, é terra planta. Valeu, amigo. Um abraço. Valeu. Outro abraço. Tchau, tchau.